gente promete que a gente vai começar o curso, a gente promete um monte de coisa, inclusive na área espiritual, a gente promete que vai ser mais espiritual, que vai ler mais a Bíblia, que vai orar mais, ou que vai cumprir propósito. Pois bem, esse último ano, esse último mês do ano, nós queremos incendiar o seu coração para que isso não fique apenas nas palavras. Que tudo isso, que todas as decisões que você tomar, elas possam realmente se manifestar no campo prático. Então, que a sua fé não seja uma mera declaração verbal, mas que ela se manifeste de maneira sobrenatural e poderosa para abençoar pessoas. Por isso, hoje à noite, quem vai começar, quem vai abrir essa série amanhã, eu vou chamar ele aqui para ele pregar. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Ela falou, quando se vir lá, tu faz uma coisa, tá? Se eu lembrar, eu faço. Eu lembrei. Vamos fazer uma oração para a gente dar início, fechar nossos olhos, Pai. Nesse momento nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença, meu Deus. Pai, que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, uma porção da Tua palavra. Pai, nos tira do comodismo, nos tira, Senhor Deus, da zona de conforto, que nós possamos, Senhor Deus, ser cristãos, que cumpre a Sua palavra, que cumpre aquilo que promete. Pai, nos eleva a um nível superior, nos coloca a um outro nível, Senhor. Estivemos falando sobre isso, Deus. Por isso, cumpre em nós o Teu querer, cumpre em nós a Tua vontade. É um clamor de um coração. Que o Senhor possa nos levar a um novo nível como igreja. Abre os nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos com a palavra de Deus. Aleluia. Antes, na verdade, eu queria perguntar se existe alguém que está nos visitando aqui. Tem alguém que está nos visitando? Levante sua mão aí para que a gente possa conhecer você. Tem alguém? Bom, seja bem-vindo. Glória a Deus. Ah, maravilha. Seja bem-vindo. Cadê? Tem mais gente nos visitando? Estão escondidos aí, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Cadê? Sejam bem-vindos, seja bem-vindo. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo também. Está se escondendo, mas nós já chamamos. Glória a Deus. Vamos dar as boas-vindas para eles no 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Aleluia. Voltem sempre. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos e hoje quero trazer uma palavra que Deus vem queimando demais no meu coração. Na verdade, as palavras que eu estava refletindo sobre isso agora há pouco, Deus tem queimado no meu coração, Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso. E eu quero transmitir um pouco dessa chama que Deus tem queimado, tem ardido no meu coração, um pouco para a igreja. Eu quero trazer um pouco desse entendimento, dessa revelação que o Senhor tem trazido para mim mesmo, e eu espero compartilhar isso da melhor maneira possível, amém? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4, verso 35. Nós vamos ler juntos João 4, 35. Amém? João 4,35. Não é muito comum a gente ler na metade do texto, né? Mas hoje a gente vai fazer isso. Metade de um tópico, né? Hoje a gente vai fazer isso. Mas eu prometo que eu vou dar o contexto. Amém? João 4,35, todo mundo encontrou?
palavra de Deus diz o seguinte: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eu quero orar mais uma vez, pedindo que o Senhor entre no seu coração. Então, se eu puder orar de forma rápida, diz Deus, fala os corações dos meus irmãos, em nome de Jesus. Bom, eu gosto da tradução que diz: os campos estão brancos, porque é o que Deus tem falado comigo. Os campos estão brancos, os campos estão brancos, e a cada momento eu consigo olhar e fazer, isso vai fazendo sentido cada vez mais para mim. Deus um dia falou comigo e disse assim: os campos estão brancos. E eu fui, e eu sem entender, na verdade eu lembrei da passagem, mas eu fiquei sem entender no primeiro momento. E toda a palavra que me era compartilhada era sobre esse texto. Os campos estão brancos, os campos estão maduros. E aqui existe um contexto pelo qual Jesus falou isso. O que estava acontecendo aqui? Aqui, se você, acho que a maioria aqui sabe, aqui a passagem é a parte onde Jesus ele se encontra com a mulher samaritana, a mulher que estava no poço. E esse é o contexto dessa palavra. E é interessante que o próprio texto ele revela que os samaritanos não se davam bem com os judeus. E aqui a gente já tem uma lição poderosa. Os campos estão brancos. E geralmente estão brancos com pessoas que a gente não quer estar perto. A mulher samaritana era a ilustração de pessoas que a gente se desvia do caminho, porque ninguém queria estar perto dela. E aqui a gente já começa a entender, e eu peço, abra o seu coração, deixa Deus falar contigo. Faça uma análise sincera, verdadeira. Enquanto Jesus está lá com a mulher samaritana, não é o alvo não é o foco da coisa, mas a gente já consegue tirar essa lição. Enquanto isso, o que está acontecendo? Os discípulos estão atrás de comida. Já era meio-dia, né? Horário de comer. E os discípulos estavam focados na fome física, estavam focados em solucionar esse problema. Eles eram muito solícitos. Só que o texto, ele deixa claro que Jesus está preocupado com a mulher samaritana, com as vidas, com essas pessoas. E os discípulos chegam lá e falam assim: Senhor, a gente ainda não encontrou comida. E aí, na verdade, eles acham que Jesus já comeu, porque Jesus responde para eles o seguinte: a minha comida é fazer a vontade do Pai. E eles, sem entender, na verdade, eles olham e dizem assim: então ele já comeu, alguém já trouxe comida para o Senhor, então o Senhor já está saciado, o Senhor não está com fome. Eles não conseguem perceber que a verdadeira fome de Cristo, a verdadeira fome, o verdadeiro alimento de Jesus é a vontade de Deus. Aqui a gente tem mais uma outra lição, só no contexto. Às vezes, estamos focados na nossa vida, nas nossas necessidades pessoais, e estamos esquecendo a vontade de Deus. Estamos focados naquilo que queremos e estamos esquecendo qual é a vontade do Pai para a nossa vida. Muitos de nós não sabem nem qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E vai vivendo como se a vida fosse eterna. Só que Jesus está colocando um contraste aqui. Um contraste de que o propósito sempre vai transcender as nossas necessidades físicas. Sempre vai ser superior às nossas necessidades. Eu ouvi uma frase ontem que eu fiquei chocado, mas
que queima no meu coração, sabe por quê? Porque eu acredito que é o verdadeiro Evangelho. Ontem eu estava na consagração, estava servindo lá na consagração de outros pastores, né? Os estagiários que se tornaram pastores no ano de 2023 e 2024, no caso. E aí, servindo lá, recebemos uma palavra poderosa. E o pastor disse o seguinte: não tenha pena de si mesmo, faça a obra. Não se considere importante demais, faça a obra. E eu fiquei chocado com aquilo, porque vai de encontro àquilo que muitas das vezes nós queremos, porque nós queremos conforto, porque nós queremos bem-estar, mas muitas das vezes a obra nos leva por um caminho oposto a isso, para o desconforto. E assim, o que isso tem a ver com a série Mais do que Palavras? Porque nós arranjamos palavras, muitas das vezes, arranjamos desculpas para estar no lugar que estamos. Às vezes, fazemos promessas, não, ano que vem eu faço. Hoje eu não estou pronto, mas ano que vem é o meu ano. Eu vou abrir uma célula, eu vou fazer tal coisa. E muitos de nós vai entrando o ano, vai passando o ano e não sai do lugar. Estamos há 10 anos, muitos de nós no mesmo lugar, com as mesmas promessas, com as mesmas palavras. Jesus está aqui ensinando uma lição poderosa. João 6,33, abre aí. Coloca aí na tela, para assim que a gente não mais rápido. Olha como isso era algo que estava interno de Jesus, era uma verdade absoluta para ele. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aqui ele tem coisa que dizer, ele disseram: Senhor, dá-me sempre desse pão. Jesus ele vivia por essa palavra, porque o pão dele, o alimento dele era fazer a vontade de Deus. Jesus não estava preocupado com o que ele iria comer, ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Muitos de nós estão preocupados com o que vamos comer, com o que vamos fazer, com o que teremos. Estamos deixando a vontade de Deus de lado. No verso 38 dessa mesma palavra, mais uma vez ele confirma essa doutrina que ele vive. Então Jesus declarou: 38. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha muito claro, ele sabia para onde ele ia, ele sabia o que ele queria, ele sabia o lugar que ele deveria estar, no centro da vontade de Deus. E tudo isso é um pano de fundo para o que a gente vai falar, é um contexto para o que a gente vai falar. Jesus ali toca com a mulher samaritana de propósito. Ele vai ao encontro da mulher samaritana e prega para ela, e ministra na vida dela, e fala da palavra, da verdade acerca da vida dela. A vontade de Deus tem que ser maior do que as nossas vontades e necessidades. Parece chocante, mas é a realidade do Evangelho. Se você se considera importante demais, querido, você vai ter dificuldade de viver o Evangelho. Porque Paulo disse assim: não considero nem minha vida como importante. Isso não quer dizer que nós não sejamos importantes para o Senhor, mas eu tenho um conceito comigo: quando eu cuido das coisas de Deus, Ele vai cuidar de mim. Quando eu cuido das coisas do Senhor, Ele vai me sustentar. E eu vivo por essa palavra, eu vivo por esse conhecimento que Deus colocou no meu coração. E aí a gente entra no texto de João 4,35. Os mesmos discípulos que estavam ali perdidos, sem saber, sem entender o que estava acontecendo, ouvem do Senhor: vocês não dizem
dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita, essa indagação de Jesus mostra o quão limitada era a visão espiritual dos discípulos, porque eles não estavam conseguindo perceber nem qual era a vontade de Deus. Quantos de nós está aqui dentro, querido? E como eu falei, não sabe nem qual é a vontade de Deus para a sua vida, só chegou aqui. Eu quero dizer que não é jargão de crente, mas Deus realmente tem um plano na sua vida. Cabe a cada um de nós perceber qual é esse plano, perguntar de Deus qual é esse plano, mas Deus tem um plano para cada um de nós. Muitos de nós já acostumou a ouvir isso em uma série de lugares, mas eu quero dizer que o Senhor tem realmente um plano, e os discípulos não estavam conseguindo perceber qual era esse plano, eles não tinham a visão espiritual da coisa, estava confortável do jeito que estava, eles não conseguiam ver além do conforto, eles não estavam conseguindo perceber além das suas necessidades. O que você tem colocado como prioridade? Ganhar dinheiro? É a sua prioridade hoje? É a sua necessidade hoje? Eu preciso ganhar dinheiro. Eu não posso ficar sem ganhar dinheiro. Não, eu não posso ficar. Quando eu construir a minha casa, eu vou servir o Senhor. Qual é a sua necessidade que você tem colocado na frente do Senhor? O que você tem colocado? E queridos, não é errado você construir sua casa, não é errado você querer ganhar dinheiro, não é errado você ter necessidades, não é errado. Mas pensa comigo, quando você cuida das coisas do Senhor, Ele vai cuidar das suas. Sabe o que eu mais vejo aí? Eu vejo pessoas que se entregaram para a obra do Senhor e que decidiram confiar no Senhor, e Deus deu algo para elas, deu um emprego para elas que elas estavam tanto precisando, deu uma casa para elas, deu aquilo que elas estavam precisando, porque Deus ele não é injusto, querido. Sabe o que falta? Temos fé. Fé de que Deus ele pode nos suprir. Às vezes eu duvido um pouco da nossa fé, porque nós temos um Deus tão grande, mas diante das nossas dificuldades, nós colocamos Deus num nível de eu acho que Ele não pode me ajudar. Ele não pode suprir a minha dificuldade e minha necessidade. A igreja está preocupada com isso, muitas das vezes, em ganhar dinheiro. A pessoa está preocupada em ganhar dinheiro, em receber, em ser alimentado, em ser alimentado, em ser alimentado. Muitos de nós, quando eu digo igreja, somos nós somos a igreja, querido. Muitos de nós está ali querendo ser alimentado. Eu vou dizer para você, não é por falta de palavra, porque você é muito bem alimentado nessa igreja. Você é alimentado com palavras maravilhosas, querido, mas o que você tem feito com essas palavras, querido? Tivemos uma série maravilhosa, Next Level, o próximo nível. Você avançou o próximo nível? Você avançou o próximo nível? Você colocou a palavra em prática? Porque, querido, o que muda a nossa vida não é o quanto nós frequentamos a igreja, mas o quanto nós colocamos a palavra em prática. Você recebe a palavra, você é alimentado aqui nesse lugar. Você é alimentado por um alimento que não é qualquer alimento. Estamos ministrando a palavra de Deus para você, querido. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aleluia. Então aqui, os discípulos eles não tinham a visão da colheita, estavam preocupados com as suas necessidades, estavam focados em atender as suas necessidades pessoais e físicas e não conseguiam ter a visão do tempo certo. Sim, a igreja está assim. Estamos como os discípulos, perdidos. Estamos sem a visão espiritual da coisa. Estamos sem perceber que Deus ele tem um plano para essa igreja. Você sabia? Deus tem um plano macro para essa igreja. Deus tem um plano para a sua vida. Tem um plano para esta igreja onde você está plantado. Mas precisamos perceber
E é interessante que o que nós decidimos, muitas das vezes, e assim, eu até falei para ela, né, não tem a ver com uma área em específico, não tem nada a ver com fire, mas o que a gente faz para acreditar que está fazendo a vontade de Deus? Serve em alguma área. Vou me inscrever na resolução porque assim eu vou fazer a vontade de Deus. Vou me inscrever na consolidação porque assim eu faço a vontade de Deus. Vou me inscrever na ornamentação porque assim eu faço a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus, querido? É que você ganhe filhos. Essa é a vontade de Deus. Deus está clamando por almas. Deus está clamando por vidas. Mas muitas das vezes estamos confortáveis no lugar onde estamos servindo porque temos a falsa sensação de que estamos servindo a Deus, fazendo a obra. E querido, Deus nos chamou para ganhar vidas. Eu até estava brincando, as áreas de serviço são para novos convertidos, para eles se integrarem ao trabalho. São para pessoas que estão começando na obra, querido. Nós que já temos, sei lá, 5 anos de crente, de cristão, já deveríamos já ter pelo menos mais 2 células, querido. Eu falei em oração para Deus hoje, eu falei até meio indignado com o Senhor. Eu falei, Deus, eu estou um tempão na igreja, Senhor, Deus, eu tenho 2 células, está errado, que vergonha, Senhor. Ano que vem eu vou abrir 5 células, eu quero saber como, Senhor, o Senhor vai me colocar nos lugares, mas eu vou terminar o ano com mais 5 células, essa é a meta do meu coração, eu vou ter 5 células, porque foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para multiplicar, querido. Deus me chamou para expandir o reino, para ganhar vidas, para ganhar almas, querido. Deus me chamou para isso. Imagina eu chegar lá no céu e dizer assim, não, Senhor, eu fui à igreja, preguei algumas vezes, eu fiquei lá na secretaria, fiz uns trabalhos lá na secretaria, e disse, não, mas não chamei para isso não, querido. Chamei para ganhar vida. Cadê as vidas? Cadê as almas? Cadê as pessoas que eu confiei em você? E eu, um cara mais lavado do mundo, não adianta serviço. Está errado. Está errado. Estamos com a mente focada em outros lugares, nas nossas necessidades, querido. Nós estamos querendo, e assim, é maravilhoso, é plano de Deus para essa igreja que nós sejamos curados e libertos. Mas existe um passo seguinte: nós somos curados e libertos para curar e libertar. Não podemos ficar nesse mesmo lugar onde agora eu quero receber, eu quero ser curado, eu quero ser. Não, nós fomos chamados para curar e libertar. Se você foi curado, foi liberto, glória a Deus por isso. Agora, cure e ministre outras pessoas. Deus está te chamando. Deus está te chamando para ganhar almas. E aí você pode dizer assim, não, mas as pessoas estão duras de coração. Não, querido, não, os campos estão brancos. Entende agora? Os campos estão brancos. Mas o fulano lá não quer. Os campos estão brancos. Deus te chamou para aquele fulano que não quer e pronto, acabou. Vai fazer a vontade de Deus. Se o coração dele está duro, sabe o que isso significa? Ore mais. Ore mais por ele. Ore mais por ela. Isso significa que você está orando pouco. Eu estou falando que Deus vem falando comigo, querido. Os campos estão brancos, querido. Meu Deus do céu, os campos estão brancos. Sabe qual é o problema? É porque estamos orando pouco. Porque estamos plantando pouco. E queremos colher aonde não plantamos. Nós estamos querendo colher em lugares onde não derramamos uma lágrima. Não vai acontecer. Se o nosso evangelho é raso, não queira resultados poderosos.
Se a forma como você vive o Evangelho é raso, não queira resultados poderosos, querido. Deus até faz algumas coisas porque Ele é bom e misericordioso. Mas se fosse pela proporcionalidade da forma como nós vivemos o Evangelho, talvez nem conseguíssemos nada. Vou te dar um exemplo. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Pega no celular, vai para o horário, já levanta atrasado, né? Já sai correndo. Será que Deus é o nosso primeiro pensamento? Onde está Deus no nosso dia? Porque a gente pensa assim, não, amanhã, depois eu faço, não, mais tarde eu faço. Aí quando vê meia-noite, e acabou. O dia já foi. Só amanhã, não, amanhã eu faço, amanhã eu começo. Não, meu devocional, amanhã, recebi uma palavra poderosa no domingo, na segunda-feira eu começo. Aí faz na segunda, faz na terça, já não faz na quarta porque não deu tempo, não faz na quinta porque já quebrou tudo mesmo. Na sexta, na segunda-feira eu começo de novo. E assim a gente vai vivendo o nosso Evangelho. E assim estamos vivendo o Evangelho do Senhor. A semeadura ela é um ato, querido. É um ato prático. Semear no reino é um ato prático. Não tem como você só ficar nas palavras dizendo assim, não, amanhã eu oro. Não, amanhã eu começo a ler a Bíblia. Semeadura é um ato prático. Estamos querendo colher onde não plantamos. Se você não plantar, você não vai colher. Sabe o que está acontecendo, na verdade? Na nossa igreja como um todo, outras pessoas estão semeando. Estamos recebendo a colheita de outros. Mas porque nós não regamos essas colheitas, elas estão se perdendo. Perdemos a capacidade de evangelizar e, na verdade, só estamos recebendo discípulos de outros. Mas nós não cuidamos desses discípulos também e eles se perdem também. Essa é a realidade da nossa igreja, querido. Porque nós não queremos mais ter o trabalho de ganhar, de se expor. Porque evangelho é relacionamento. Evangelho é você se expor, é você ir lá com vergonha, sem vergonha, é você estar lá e se expor, é você entender que você vai ser ferido pelas pessoas, você vai ser rejeitado pelas pessoas. Deus me chamou para ganhar vidas. Deus me chamou para sair desse lugar e ganhar almas. Estamos perdendo de vista o verdadeiro propósito do Evangelho. A gente não pode viver e virar uma igreja church comfort. Não dá, cara. Está igual, quando eu lembro de comfort, eu lembro de pampers, assim, de fralda. A gente está nesse nível. A gente não pode viver isso, não. A gente não pode. Nós precisamos nos levantar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Coloca aí, Marcos, por favor. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deixa esse texto aí. Às vezes a gente aplica esse texto para pessoas que não conhecem a Cristo, mas se você sabia que, se você parar para analisar, esse texto tem sido um retrato da nossa igreja, porque as pessoas elas estão descrentes no Evangelho, mesmo dentro da igreja. Estamos caminhando dentro da igreja, mas descrentes na palavra, porque nós não acreditamos em tudo que a palavra diz. Nós cremos que o Evangelho é para o outro, mas não para a gente. Estamos então o quê? Descrentes, porque o Deus desta era está cegando o seu entendimento, com sua incredulidade. Por quê? Para que você não veja a luz e o poder da glória que há dentro de você. Você não está entendendo o poder que tem dentro de você. Você não está entendendo o poder do Evangelho que habita dentro de você, o Espírito Santo que habita dentro de você. Você ainda não entendeu, porque no dia que você entender, você vai dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Deus tem falado. Usamos esse texto para dizer que o mundo está cego, mas na verdade quem está cego muitas das vezes é a igreja que não está enxergando. Perdeu a capacidade de enxergar o verdadeiro propósito do Evangelho. O verdadeiro propósito do Evangelho, queridos, é ganhar vidas, ganhar almas. O Rei está voltando, Jesus está voltando, e se você é salvo, se você é salvo nesse lugar, eu quero te dizer, o relógio já está contando. Se você é salvo, salve outras pessoas por meio de Cristo. Existe alguém aqui que é salvo por meio da fé em Cristo Jesus? Existe alguém aqui nesse lugar? Imagina se cada uma pessoa que levantou a gente para uma célula. Deus está te chamando, querido. Pare de dar desculpa. Pare de se esconder na sua vergonha. Pare de se esconder dentro de você mesmo, dizendo que você não está preparado. Deus te chamou e pronto, acabou. Isso basta. Isso basta. Abra os seus olhos, porque os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Não estamos mais enxergando a luz do Evangelho. O Deus desse século tem cegado a fé dos cristãos e o poder do Evangelho. Estamos desacreditando no poder de Deus nas nossas vidas. Estamos usando frases prontas para nos esconder do poder do Evangelho, porque o poder de Deus, o poder de Deus é algo que a gente está perdendo de vista. É loucura para aqueles que estão perdidos, mas para nós o Evangelho é poder de Deus. Sabe o que você tem na mão? Você tem o poder de transformar a vida das pessoas por meio do Evangelho, por meio do Espírito Santo. Você tem uma mensagem poderosa, mas você não acredita nessa mensagem que é capaz de transformar a vida de outros. Essa é a verdade. É uma palavra dura, mas o Senhor me chamou para falar do Evangelho, eu vou falar. Mas sabe o que acontece? A verdade é que nós nos escondemos atrás de eu não sou capaz, eu não sei falar. Nós nos escondemos atrás do é muito difícil, eu não sei. Estamos nos escondendo. E eu quero falar com você que já pregou o Evangelho antes e que está se escondendo hoje. Você hoje que já foi líder de célula, mas que retrocedeu e está se escondendo hoje. Ei, desperta do que dormes. Desperta porque o Senhor está te chamando. Desperta porque os campos estão brancos. Desperta porque o Senhor está voltando e Ele vai te cobrar. O Senhor Ele está aqui nesse lugar. O Senhor Ele está aqui porque Ele te levantou e Ele sabe quem você é. Se você já fez a obra antes, levante-se. Levante-se porque Deus Ele quer uma fé prática de você. Para de se esconder. Não, naquele tempo era bom. Para de se esconder porque aquele tempo já foi. A unção hoje tem que se renovar, querido. Deus tem uma unção nova para você hoje. Então se levanta. Se levanta porque os campos estão brancos. Isaías capítulo 59, verso 10, coloca aí. Como cego, esse é o retrato da igreja às vezes. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos, tropeçamos ao meio-dia. Meu Deus, isso falou demais comigo. A luz do Evangelho está aqui para todos, mas a gente está tropeçando ao meio-dia como se fosse anoitecer. Entre os fortes, somos como os mortos. Uma fé inoperante, uma fé morta, só palavras. A nossa fé está morta. A nossa fé está assim. Temos o poder de iluminar a vida de outros, mas a nossa fé está apagada, está desanimada. A nossa fé não está impactando a vida de outros.
A nossa fé está inoperante. A nossa fé tem perdido o propósito. A nossa fé não está conseguindo crer no Evangelho. A nossa fé está sendo rasa. Mas quando nós nos levantamos e colocamos o Evangelho, o poder de Deus em ação, as luzes se acendem. E você percebe que agora você consegue enxergar com clareza. Você consegue perceber que muitos de nós, pela escuridão, perdeu a visão. Perdemos a visão. E sabe o que é interessante que Deus acabou de falar comigo? Muitos, quando apagou a luz, ficou confortável. Mas quando a luz vem, dá um desconforto no olho, a gente baixa. Você sabe por quê? Porque a luz do Evangelho primeiro mexe com a gente, mas depois mexe com o outro. É desconfortável para a gente primeiro, para depois ministrar a outros. Os campos estão brancos, querido. E é interessante que a nossa consciência missionária de urgência está sendo inibida por Satanás. Ultimamente temos sido alimentados com relatos de missões que têm acontecido no Brasil e no mundo afora. Cara, tem queimado demais meu coração esse negócio. Eu preciso fazer alguma coisa. Gente, eu fiquei com vergonha. Reunião de pastores lá, os pastores relatando as coisas lá. Eu não sei nem pastor ainda, mas para mim eu já sou, na verdade. E eu olhei assim, eu fiquei, meu Deus, eu não estou fazendo nada há 10 anos. Eu não estou fazendo nada com o Senhor. Se o Senhor voltasse agora, o que eu ia dizer para Ele? Eu não tenho o que dizer para Ele, porque eu não fiz a obra. Eu estou há 10 anos enrolando, dizendo ser crente. Aprendi uma coisinha ali, outra ali. Vai morrer comigo? Vai morrer com você, porque você aprendeu? O que Deus fez na sua vida vai morrer com você? O seu testemunho vai morrer com você? Eu sei aqui que tem pessoas que Deus curou de forma poderosa e sobrenatural. Vai morrer com você isso aí? Tem pessoas aqui que Deus operou milagre. Isso vai morrer com você? Você poderia compartilhar com alguém. Você poderia sentar com alguém e relatar o que Deus fez na sua vida. E Deus iria transformar o outro, mas você estava com vergonha demais, né, querido? Você estava com medo de te rejeitar, né? Nosso desejo interno de sucesso, de fama, de glória está nos matando. Verdade. Às vezes nós queremos fazer a obra por glória, por fama, por vanglória, que é uma glória vazia. Nós queremos ser reconhecidos porque nós, quando vamos evangelizar, nós queremos ser reconhecidos porque nós evangelizamos. Não! É para o Senhor, é por Ele, para Ele que são todas as coisas. Quantos de nós está aqui agora? Diz assim, ninguém me nota, ninguém me percebe, nem ganhei um voto. Quando você ganha um voto, o reconhecimento de Deus não vem, sabe por quê? Porque você recebeu o reconhecimento das pessoas. A palavra de Deus. Eu prefiro ficar sem ganhar voto que ele e ser reconhecido pelo Senhor. Quando alguém me elogia, eu já fico pensando, puxa, tá bom. Porque quando nós recebemos reconhecimento aqui, automaticamente Deus já entende, você já foi recompensado. Está nos matando. Queremos ser reconhecidos pelo que fazemos o tempo todo. Eu
O que estamos esperando, querido? O que a gente está esperando? A gente está esperando falar melhor? O que estamos esperando? E sabe o que me dá mais vergonha? Porque é a mesma igreja que está dizendo assim, ó, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e os campos estão brancos, querido. Os campos estão brancos. Os campos estão maduros para colheita. Não é há 4 meses, não é daqui, não é ano que vem, não é 2025, não. Os campos estão brancos hoje. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixe a palavra penetrar no seu coração, porque nós não temos a dimensão do que Deus pode fazer com o coração que recebe a palavra. Abram os olhos e vejam pelo poder do Espírito. Abram os olhos e vejam, erram os olhos e vejam além de si mesmo. Vejam. Os campos estão brancos. E quando eu falo em ver não é um ato físico de enxergar. Ver é compreender a necessidade espiritual do reino hoje. Ver é você ter uma revelação divina, está na capacidade de compreender a vontade de Deus. Ver que os campos estão brancos é você ser alimentado por algo e ver que Deus tem um plano na sua vida de fato, de verdade. Deus te amou. Segundo Reis capítulo 6, verso 17, ali está acontecendo mais ou menos algo nesse sentido. Eliseu tinha um discípulo que não conseguia enxergar, que não conseguia ver, e na verdade não só via que ele estava cercado pelos guerreiros. Na cabeça deles, eles iam morrer porque tinha muito exército fora da casa onde ele estava. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que vejam. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. É essa mensagem que você tem nas suas mãos. É esse poder que você tem nas suas mãos. O Evangelho. É o poder do Evangelho. É a compreensão da vontade de Deus. E entender que o Senhor ele vai abrir os seus olhos e você vai ver que você não está sozinho. Gente, a gente vai passar mais 10 anos dizendo que a gente vai ganhar a cidade de Deus ou a gente vai ganhar a cidade de Deus? A gente vai ficar planejando ganhar a cidade de Deus e vai passar mais 10, mais 20, mais 30 anos. Levantem, ergam os olhos e vejam. Os campos estão brancos aí fora. Vamos de fato, de verdade, ganhar a cidade de Deus. Se você acredita nisso, dá um amém, fala um amém, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Precisamos acreditar. E eu vou fazer uma pergunta chocante para você. Quem ama Deus aqui? Quem ama Deus? Levanta a mão bem alto, bem alto. Quantas células lindas a gente vai ter, né? Jesus perguntou meio assim: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então vamos ganhar vida aqui. Quem ama Deus aqui? Então vamos ganhar Deus. Então vamos ganhar almas. Apacenta as ovelhas do Senhor. Muitos de nós estão como Jó. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje
Meus olhos te veem, te contemplam. Os campos estão brancos. A verdadeira felicidade, sabe qual é? Que a gente tem tanto buscado. Já estou finalizando. A verdadeira felicidade, sabe qual é? Se envolver com pessoas. Essa é a verdadeira alegria. Você sabia? E muitos de nós estamos buscando felicidade em coisas. Estamos buscando felicidade em coisas materiais. Mas eu quero te dizer que o plano de Deus, a verdadeira alegria, está em você se relacionar com pessoas. E dentro do percurso, é claro, nós vamos nos ferir, nós vamos nos machucar, nós vamos tretar mesmo, vamos brigar, vamos discutir, mas no final vai ficar tudo bem. Deus nos chamou para isso, para nos relacionarmos. Hebreus 12:2, Jesus sabia disso e é algo que Ele nos ensina. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Jesus sabia que depois da cruz tinha um relacionamento comigo e com você. Depois de todo o sofrimento, Ele sabia que tinha um relacionamento com pessoas que o amam de fato e de verdade. A verdadeira felicidade é apresentar a mensagem de Cristo. E sim, queridos, existem pessoas de coração duro, mas é para que a gente ore mais. Mas sim, também existem pessoas que estão sedentas pelo Evangelho. Existem pessoas que estão querendo ouvir a mensagem de alguém. E às vezes esse alguém está morando do lado da sua casa. Às vezes esse sedento, né, Diego? Está morando lá do lado, né? Existem pessoas sedentas pelo Evangelho, queridos. Precisamos apresentar o Evangelho. Precisamos levar a mensagem poderosa que nós cremos. Quem crê no Evangelho aqui, levanta a mão. Quem crê que o Evangelho é o poder de Deus? Quem crê que a palavra de Deus é o poder de Deus manifesto aqui? Então, pregue a palavra. Quando eu falo pregue a palavra, já me vem uma Timóteo na cabeça. Pregue a palavra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, né? Pregue a palavra. Que há de julgar os vivos e os mortos. Pregue a palavra. Nós somos homens indesculpáveis só pela natureza, só de perceber que Deus é real. Qual é a desculpa que nós vamos dar por não pregar o Evangelho? Se nós recebemos a revelação do Evangelho, da palavra, somos indesculpáveis também. Que Deus levante mais pessoas que tenham o coração do bom samaritano. Aqui eu quero finalizar. Olha para mim aqui. Qual é o coração que nós devemos ter, então? O que eu preciso fazer de forma prática? Sair do conforto, pregar a palavra, anunciar o Evangelho, orar mais, semear. No reino nós semeamos com lágrimas, mas certamente, querido, nós iremos colher com júbilo, com alegria. Quer você queira, quer você não, Deus nos chamou para nos expor. O bom samaritano, em Lucas 10, 33 e 34, para a gente fechar. Muitas pessoas passaram para o outro lado da
Mas existia um homem que tinha um coração de um pastor. Existia um homem que tinha um coração de um cristão. Existia um homem que ele era diferente. Em Lucas 10:33, a gente vê que o samaritano, alguém que ninguém queria estar perto, né? A gente começa com um samaritano e termina com outro samaritano. Mas o samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve compaixão dele, teve piedade dele. 34. Ele se aproximou e enfaixou as feridas. Depois de derramar o vinho no óleo delas, então colocou o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Volta lá. Nós, hoje, temos um propósito: curar e libertar. Nós temos aqui algo que Deus colocou para cada um de nós. E o samaritano aqui nesse caso, esse bom samaritano, ele é aquele que enfaixou as feridas. Nós fomos chamados para enfaixar as feridas de outros. Nós fomos chamados para curar a ferida de outros, derramar vinho, óleo nelas. E muitas das vezes colocar sob o seu próprio cuidado. Precisamos ter compaixão das pessoas. A verdade é que nós somos uma geração egoísta, que só está preocupada consigo mesmo. E talvez o primeiro passo seja reconhecer que nós somos egoístas. O primeiro passo seja reconhecer que nós não amamos as pessoas e nem amamos a Deus também. Precisamos reconhecer. Porque se nós não amamos pessoas, se nós não temos compaixão de pessoas que estão perdidas, será que amamos a Deus de fato, de verdade? Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.